Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cirossauro e hoje a gente vai comparar aí a seleção atual da Inglaterra, que está indo muito bem na Eurocopa, com aquela seleção de 2004, que também na Eurocopa entrou como uma das favoritas, mas acabou não se dando muito bem. A Inglaterra atual está com uma geração muito boa, né? E com um estilo diferente de jogar futebol das Inglaterras do passado. Essa Inglaterra comandada aí pelo Southgate, ela vem jogando num moderno 3-5-2, né? Diferente daquela linha de 4 que a gente tinha como sempre aí nas Inglaterras dos anos 2000, dos anos 90 também, que gostava de dar chuveirada para a área o tempo inteiro. E nesse estilo de jogo atual, os meias são bem mais criativos e o atacante vem mais buscar o jogo e participar mais da criação de jogadas também. Já naquela seleção da Eurocopa de 2004, comandada por Sven-Göran Eriksson, usava o habitual 4-4-2, né, com aquela linha no meio de campo e dois atacantes velozes que eram o Owen e também o Rooney. E frustrando a torcida inglesa, naquela seleção de 2004, a Inglaterra parou aí nas quartas de final diante de Portugal e Felipão, nos pênaltis. Mas e aí, mano a mano, qual geração é melhor, essa atual ou aquela de 2004? Para começar a comparação aí já fica um pouquinho difícil, porque uma seleção jogava no 4-4-2 e essa atual no 3-5-2. Porém, o fato de Walker, que é um lateral de ofício, estar jogando de zagueiro, e do Beckham, naquela seleção antiga, jogar como um ponta direito, mesmo estando presente aí no meio de campo, facilita um pouquinho para a gente ter como fazer essa comparação. Então, começando pelo goleiro aí, é claro. Na seleção de 2004, o goleiro era David James, conhecido também como Calamity James, lá na Inglaterra. Traduzindo para o português, o Calamidade James seria o nome dele aqui no Brasil. Então, calamidade já é uma coisa que não pega legal aí com o goleiro, né? Acontece que James não era um goleiro ruim, mas James passava por incríveis inconstâncias na carreira. Às vezes fazia uma temporada incrível, outras vezes tomava frangos absurdos. Então ele era capaz de qualquer coisa, né? Não era um goleiro tão regular como o Pickford é. O Pickford, além de regular, é um goleiro que tem boas qualidades até com os pés, sabe sair jogando, também tem uma saída de bola boa, é um goleiro completo o Pickford. E até, na minha opinião, depois de David Seaman aposentar, é o melhor goleiro aí inglês que apareceu. Passando aí para a lateral direita, eu vou pegar o Walker para fazer essa comparação e não o Trippier, e vou explicar por quê. Primeiro porque estamos comparando uma seleção de 3-5-2 com um 4-4-2, como eu falei. O Neville, o lateral da seleção de 2004, era praticamente um zagueiro pela direita, ele não era um lateral que apoiava muito. É claro que era um ótimo jogador aí na parte defensiva, fazia muito bem o papel de proteger a zaga ali pela direita, mas no apoio ele era muito fraco, dificilmente passava do meio de campo. Já o Walker, que joga como zagueiro nessa seleção, ele é um lateral direito e um ótimo lateral. Ele é veloz, ele é criativo, ele é bom na marcação, ele é bom no apoio, é excelente. Então, mais um ponto aí para a seleção atual. Na lateral esquerda temos Ashley Cole, da seleção de 2004, contra Luke Shaw, da seleção atual. O Luke Shaw é um bom jogador, surgiu aí com uma promessa muito boa, depois foi para o Manchester, teve um pouquinho de estabilidade na carreira, algumas lesões também dificultaram um pouco, mas resolveu jogar realmente bem e ter uma estabilidade agora, né, na carreira. Já o Ashley Cole é um dos maiores jogadores aí do seu período na posição. É claro que seu período aí tinha Roberto Carlos, tinha outros jogadores muito bons aí, Fábio Grosso também, que era um ótimo lateral, mas o Ashley Cole, sem dúvida, foi aí um dos 5 melhores de sua geração na sua posição. Era um jogador completaço, era bom defensivamente, bom ofensivamente, habilidoso também. Então o Ashley Cole leva grande vantagem aí, porque o Ashley Cole foi um craque e o Luke Shaw é apenas um bom jogador. Para o centro da zaga, temos aí bons jogadores na seleção atual. Tanto o Stones quanto o Maguire são bons zagueiros. Porém, na seleção de 2004 a gente tinha simplesmente Terry e Campbell. Dois zagueiros muito melhores, muito acima desses dois zagueiros atuais. Os dois zagueiros atuais são um pouquinho lentos, né, na minha opinião. Até o Terry também não era um zagueiro muito rápido, mas era um zagueiro que tinha um posicionamento incrível, né? Já Campbell era mais completo, era veloz também, era muito forte, bom no jogo aéreo, era melhor do que todos eles, na minha opinião. Então a zaga de 2004 era melhor, e pra gente ver o tanto que ela era melhor, Ferdinand, que era melhor do que todos esses zagueiros aí, teve que ficar de fora daquela Eurocopa, porque estava cumprindo punição de doping aí pela FIFA, e não estava. Então imagina se tivesse ainda o Ferdinand naquela Eurocopa ali, ia com certeza tirar ou o Terry ou o Campbell, porque ele seria o titular, com certeza. O ideal mesmo seria, se tivesse o Ferdinand naquela Eurocopa, fazer 3 zagueiros, mas eu acho que dificilmente o Sven-Göran Eriksson ia fazer isso, até porque na Copa do Mundo
2 anos depois ele não fez isso, né? Passando para o meio de campo, Gerrard, Scholes e também Lampard não poderiam ser considerados nem camisas 10 e nem volantes. Eles faziam praticamente o meio dessas duas funções, né? É uma coisa até engraçada de fazer, mas é a famosa linha de 4 ali, né? Naquela época os meias ingleses faziam muito bem essa função. Eles eram completos, sabiam fazer as duas funções, mas não faziam exclusivamente, vamos dizer assim, nenhuma delas. Então fica meio difícil dizer quem é o volante e quem é o meia, mas eu acredito que o Scholes e o Gerrard ficavam um pouco mais recuados do que o Lampard nessa seleção aí de 2004. Já na seleção atual aí, a gente tem o Rice, que é bem definido aí como o volantão do time. E ainda um pouquinho mais à frente, mas também como volante, a gente tem o Phillips nessa seleção de 2021. Então, defensivamente aí, como volantes, os jogadores da seleção atual levam vantagem, na minha opinião. Porém, os jogadores aí da seleção de 2004 aí, Scholes e Gerrard, eram realmente meias fantásticos, né? E não tem como fazer uma comparação bem concreta entre esses 4 jogadores. Até acredito que o fato de não ter um volante bem definido aí nessa seleção de 2004 prejudicou um pouco esses jogadores aí. Então eles ficavam com mais responsabilidade defensiva do que deveriam e com menor poder de criação. Mas pegando em mano a mano os dois meio de campo, tendo na seleção agora de 2021 Rice, Phillips e também Saka contra Scholes, Gerrard e Lampard, eu fico ainda com o meio de campo da seleção de 2004. Beckham também era integrante desse meio de campo fantástico aí da seleção inglesa de 2004. Mas é um jogador que em boa parte da sua carreira, principalmente na seleção inglesa e também no Manchester United, jogou como um ponta direita aí nesse meio de campo. Por quê? Um jogador que tinha um passe fantástico, uma saída boa aí pela direita e, é claro, o cruzamento dele era impecável. Nessa seleção atual, Trippier faz essa função. É claro que um pouco mais como lateral, ajudando um pouco mais defensivamente, né? Principalmente quando tem contra-ataque adversário, ele volta bastante, mas durante o jogo fica mais ou menos na mesma posição que Beckham ficava. Trippier também, assim como Beckham, é o homem das bolas paradas aí dessa seleção. E entre Trippier e Beckham é até meio injusto fazer uma comparação dessa. É óbvio que o Beckham foi muito mais jogador. Sterling e Kane fazem aí a dupla de ataque dessa seleção de Southgate. É claro que Sterling não é bem um atacante, né? Às vezes ele tá jogando um pouco mais na ponta, às vezes mais no meio de campo. Faz uma função de segundo atacante nessa seleção, criando bastante jogada e também finalizando bastante. Tanto é que está fazendo muitos gols aí nessa Eurocopa. Já na Inglaterra 2004, Rooney e Owen faziam o ataque e o Rooney tinha a função de buscar um pouco mais o jogo, se aproximar dos meias, né, para a bola chegar até o Michael Owen, que era o atacante, aí, o matador da vez, após a aposentadoria da seleção aí de Alan Shearer. Então o Rooney fazia mais ou menos a posição que o Sterling faz e o Owen a do Kane. Por serem mais completos, nessa disputa aí no ataque, eu fico com Rooney e Kane. Para finalizar a comparação, eu vou pegar o banco de reservas que cada um dos técnicos tinha. Quando ele tinha que fazer algo diferente para mudar o jogo, o Eriksen olhava para o banco e o que ele via? Heskey, que era um atacante grandão, fortão, né, mais bom aí para bola aérea e para disputa aí física. Tinha também Darius Vassell, que era um atacante um pouco mais rápido, né? Era um jogador mais dinâmico, digamos. O Hargreaves, um volante que jogou muito tempo aí no Bayern de Munique, um volante até que criativo, mas com futebol meio burocrático. Tinha também o Jamie Carragher, que era um bom zagueiro. E, por fim, Joe Cole. Esse sim, na minha opinião, era o único aí que tinha condição de brigar pela titularidade ou talvez até ser titular aí, se o Eriksen conseguisse encaixar ele aí nesse meio de campo. Já o Southgate, quando olha para o banco e pensa, vamos mudar o jogo, ele olha, temos Reece James, que é um bom lateral, né? Aí no meio de campo tem Henderson, que na minha opinião deveria até ser titular, eu acho ele melhor pelo menos do que o Rice. Temos aí 2 meias incrivelmente habilidosos, o Mason Mount e também o Grealish, outros 2 jogadores que poderiam até ser titular, né? E com opções bem mais ofensivas aí, quando tá perdendo o jogo, por exemplo, tem Phil Foden, Rashford e também Sancho. Olha só a qualidade dos jogadores que essa seleção tem no banco de reservas. Então, para essa comparação, eu escolho o banco de reservas da seleção de 2021. Em geral, quando eu faço as comparações, as seleções antigas levam ampla vantagem sobre essas seleções aí atuais. Nesse caso, eu achei que ficou bem equilibrado. E a seleção antiga, de 2004, leva uma ligeira vantagem sobre a seleção atual. Mas acredito que o futebol regrediu muito tecnicamente de alguns anos para cá, principalmente aqui no Brasil, mas é claro, no mundo todo. Então galera, concordam com essa minha análise? Façam os comentários aí no vídeo. Não esqueçam também de se inscrever,
no canal e curtir esse vídeo, né, para me ajudar. Muito obrigado e um abraço.